e quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Então você tem o trono, você tem as rodas e você tem 4 seres viventes. Nos versículos anteriores, falam das características destes seres viventes. Um deles tinha o aspecto de leão, o outro tinha aspecto de boi, o outro tinha um aspecto de homem e o outro tinha aspecto de uma águia. Esses 4 seres viventes, de um lado, eles representam aspectos do Senhor Jesus, que são revelados para nós nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus apresenta para nós Jesus como o rei. Quem é Jesus, irmãos? É o rei, representado por este leão. O livro de Marcos apresenta Jesus como o servo, retratado por este boi. O livro de Lucas apresenta a humanidade de Jesus, representado pelo rosto de homem. E o evangelho de João apresenta Jesus como Deus, representado como essa águia que está voando. Então, esses 4 seres viventes, de um lado, eles representam aspectos do Senhor Jesus. Por outro, esses 4 seres viventes também representam características que nós, eu e você, precisamos ter para fazer a roda girar, para poder executar a obra de Deus na terra. Quem quer cooperar com o Senhor? Quem quer cooperar com o mover de Deus na terra? O que eu e você precisamos? Das características destes seres viventes. Amém? Você precisa? O que nós precisamos? O que nós precisamos incorporar em nós do leão? Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a nos sujeitar à autoridade de Deus. Precisamos aprender a nos sujeitar à autoridade de Deus. Em todas as instâncias, devemos aprender a nos sujeitar à autoridade de Deus. Amém? Os irmãos dizem amém para isso? Vamos nos sujeitar à autoridade de Deus? Também o livro de Mateus, que fala do Senhor Jesus como leão, que apresenta o Senhor Jesus como leão. Nós vemos o Senhor cheio de autoridade, quando Ele ensinava, final do capítulo 7, os últimos versículos, versículos 28 e 29, diz que Ele ensinava com autoridade. As palavras do Senhor eram carregadas de autoridade, de poder. Nós precisamos nos sujeitar às palavras do Senhor, porque elas têm autoridade. No capítulo 10, o Senhor pega essa autoridade e o Senhor coloca sobre os discípulos e os envia para que eles usassem essa autoridade para quê? Para ganhar pessoas para Ele. Então, de um lado, a primeira atitude que nós precisamos ter em relação à autoridade é nos sujeitar a ela. A segunda atitude, nós devemos usar a autoridade do Senhor para poder ganhar pessoas para Ele. Quando eu e você saímos às ruas para pregar o Evangelho, nós saímos na autoridade do Senhor. Nunca pense que você é apenas mais um na rua. Você está ali com a autoridade do Senhor. Talvez você seja muito novo, não tenha muita experiência, mas sobre você está a autoridade de Deus. Nós precisamos usar essa autoridade para poder ganhar pessoas para Cristo. Quando nós saímos às ruas para pregar o Evangelho, nós usamos a autoridade que o Senhor nos deu para poder ganhar pessoas para Ele. E o livro de Mateus encerra apresentando o Senhor, delegando, colocando essa autoridade sobre os discípulos e fazendo deles um exército. O Senhor falou, toda a autoridade me foi dada, agora eu envio vocês. E os discípulos saíram, e nós saímos após eles. E hoje nós fazemos parte do exército de Deus. Louvado seja o Senhor. E o Evangelho de Marcos apresenta o Senhor como um servo, como alguém que veio aqui para servir. A atitude do Senhor era uma atitude de servo. Ele não buscava ser servido, Ele buscava servir as pessoas. Nós devemos servir o Senhor na igreja. Devemos servir o Senhor na obra. Devemos servir em casa. Os adolescentes,
precisam aprender isso. De um lado, Deus precisa contar com vocês nas ruas, amém? Mas seus pais também querem contar com a ajuda de vocês em casa. Vocês precisam se apresentar também na sua casa, para ajudar os seus pais, naquilo que eles precisam. A aparência do Senhor, se você olhar o livro de Isaías, capítulo 52, capítulo 53, era uma aparência desgastada. Quem olhava para ele, a aparência dele era de alguém que entregava tudo. Toda a energia dele era para servir as pessoas. Louvado seja o Senhor. O Senhor é um exemplo para nós. E aí em Lucas nós temos a humanidade elevada do Senhor. Irmão, nós precisamos refinar a nossa humanidade. Vamos cuidar da nossa pessoa. Precisamos ter uma humanidade elevada. Ao servir o Senhor, servir em coordenação, servir em comunhão. Aqueles 4 seres viventes, eles tinham asas. E as asas, elas tocavam na asa, uma tocava na asa do outro, indicando o quê? A coordenação que eles tinham. Na igreja nós vamos aprender a servir, mas servir em coordenação. Vamos elevar a nossa humanidade. Os irmãos dizem amém para isso? E o Evangelho de João apresenta Jesus como águia, como alguém que estava sempre conectado com o Pai, sempre conectado com os céus. Em Apocalipse fala da águia, fala do rosto, fala da águia, não apenas uma águia. Lá faz questão de dizer que a águia voando, a águia quando está voando. Irmãos, a nossa natureza é a natureza de uma águia. E onde nós devemos estar? Voando. Voando. Uma águia não pode passar muito tempo aqui na terra, senão daqui a pouco ela se convence que é uma galinha. E aí ela começa a ciscar. Não, irmãos. Quando nós nascemos de novo, quando Jesus propôs a Nicodemos um novo nascimento, nascer de novo ali era nascer do alto. Era o Senhor falando para Nicodemos: chega de viver nesse plano terreno. Você precisa subir. Nós precisamos subir, irmãos. Nossa natureza é de águia. Louvado seja o Senhor. Eu pergunto para os irmãos: nós precisamos dessas características, sim ou não? Precisamos ou não, irmãos? Precisamos. Precisamos. Exatamente quando nós nos apropriarmos delas e começarmos a praticar isso, aí nós vamos fazer as rodas girarem. Aí o Senhor vai encontrar em nós a condição necessária para poder seguir o Espírito. Irmãos, os seres viventes eram obedientes. Eles seguiam o Espírito, que não segue linha reta. Se você ler o capítulo 1, nós vemos que aqueles seres viventes, eles estavam cheios de energia. Como o irmão Pedro falou na instância, cheios de elétrons. O aspecto deles era como tochas. Eles estavam embrasados, muita energia. E eles zigue-zagueavam como raios, como relâmpagos. Por quê? Porque eles seguiam o Espírito. E o Senhor já havia dito em João capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, como aqueles que nasceram do Espírito, precisamos ter a sensibilidade para perceber quando o Espírito faz uma volta. Às vezes a gente se acostuma com uma rota e ficamos ali nela por um tempo, sendo até fiéis. E aí de repente o Espírito muda a rota e a gente tem dificuldade de virar. Não, irmãos. Os seres viventes, eles seguiam o Espírito. Eles seguiam o Espírito. E onde está o Espírito hoje? Está na palavra. Amém? Precisamos seguir o Espírito. O Espírito não segue linha reta. Nós não podemos nos apegar nem mesmo à direção que o Espírito nos deu ontem. Porque hoje ele pode mudar. O vento sopra, irmãos. E amanhã ele pode mudar de novo. Hoje mesmo ele pode mudar de novo. Não podemos ter resistência à direção que o Espírito dá. Imagina os seres viventes resistindo. Não, mas era aqui que a gente estava tão bom aqui.
Não, irmãos. Eles tinham sensibilidade. Agora, essa facilidade com que eles se moviam é porque eles estavam cheios de energia. Eles estavam cheios de fogo dentro deles. Estavam embrasados. Eram como tochas. Por isso, irmãos, é importante o exercício do Espírito. Por isso é importante a imersão na palavra. Por isso é importante nós estarmos juntos, para nos mantermos em brasa. Ó Senhor Jesus! Para quê? Para quando o Espírito mudar a direção, nós viremos junto com Ele. Louvado seja o Senhor.